vocês lidam aí com dois aspectos: o social, que vocês têm o apoio social que vocês dão a essas pessoas, essas crianças e famílias, e a pregação da palavra de Deus. Então, eu diria que é uma linha muito tênue que a gente caminha sempre quando a gente lidar com o aspecto social, suprir as necessidades físicas, sem esquecer que nós somos chamados para falar e anunciar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que só anunciar a palavra de Deus sem atender às necessidades físicas e sociais dessas pessoas também se torna um problema. Então a gente precisa andar num equilíbrio, né? Tanto o trabalho social como o anúncio da palavra de Deus. Como é que vocês trabalham para unir os dois aspectos, tanto do atendimento, do acolhimento, sem se esquecer da importância de anunciar a palavra de Deus? Eu gosto de pensar assim, Dani, se o cara tivesse com fome e morresse, ele ia para onde? Se o cara tivesse um problema de drogas e morresse, ele ia para onde? Se o cara tiver com um problema familiar e morresse, vai para onde? Entendeu? Então, a gente não pode se esquecer disso, né? Tá, eu deixei ele limpinho, bonitinho, bem vestido, aquecido, agasalhado, tá alimentado, mas não falei a palavra de Deus, ele vai morrer, vai para onde, né? Então, o que nos leva a querer alimentar, sei lá, tirar o cara da droga, e são todos os trabalhos que eu estou falando que existem ali, né? Nesse trabalho de plantação de igreja de Piratininga. São por causa do amor de Deus que nos alcançou, né? E que transborda em nós. Mas nada disso faz sentido se a gente não falar quem é a salvação, quem é a esperança né, da nossa vida. Então, a pergunta que a gente tem que fazer tá, estou fazendo isso tudo, mas se ele morrer e eu não anunciei que Cristo é a salvação, para onde esse cara vai, né? Você não fez missão, verdade. Exato. Então, fazer a missão, anunciar o evangelho mesmo, né? A parte material é uma pedição, né? O povo vem pedir, você não dá conta de dar tudo. Mas a parte espiritual, Deus tem como dar tudo, né? Então, o que a gente tem notado também, que enquanto não, né? Se a parte espiritual, a cosmovisão não muda, o resto não vai mudar mesmo. Você pode até dar o pão, mas a mãe está lá pedindo de novo. E a dificuldade dessas duas coisas trabalharem juntas, né? A gente tem que sempre se policiar para não fazer. Que é muito mais fácil você dar um pão do que você circular. É muito mais fácil. Aí você joga aqui, pronto, já dei o pão. E também é mais fácil reportar também, né? Você tira uma foto lá, fala assim, distribuímos roupa para os caras que estavam sem roupa. Sim. Fiz um bazar, né? Você tira uma foto lá, é fácil de mostrar, né? Agora você falar, eu gastei X horas lá conversando com o cara para entender onde ele estava, onde está ardendo nele ali. Dá muito mais trabalho. Muito. Tanto espiritual, né? Porque daí o inimigo sabe, né? E outra coisa, o Centro Espírita também dá cesta. Né? Quem que leva a salvação, a notícia, né? A boa notícia da salvação? Somos nós. Então, e você leva o pão porque você olha com o amor de Cristo por essas pessoas. Então, são duas coisas distintas que vão andar juntas, sim, mas a parte do evangelho prevalece. A gente precisa tomar cuidado para não mandar as pessoas de barriga cheia pro inferno, né? É isso aí. Pois é. Você vai dar comida para a pessoa, você encheu a barriga dela. Mas na hora que você para falar do evangelho, você está entrando na identidade dela, em quem ela pode ser em Cristo, como ela pode encontrar paz. Então aí você mexe na identidade, na dor, né? É algo muito mais profundo. E nesse tempo aí que vocês estão servindo, você comentou já que o pastor Amaury falou, vai estudar. Aí vocês foram fazer o CFM, que é o Centro de Formação Missionária. Em Missiologia. Em Missiologia.
Isso, missiologia, perdão. Quem são vocês antes e depois desse curso? O quanto vocês percebem que esse curso contribuiu para que vocês servissem hoje muito melhor, com mais excelência, do que no começo, quando vocês se engajaram nesse projeto? Conta aí, amor. É muito diferente a visão que se tem, né? A impressão é que quando a gente, antes de fazer, a gente fazia, mas fazia com o coração, uma coisa que Deus colocava, a gente fazia, porque tinha que fazer, realmente tinha que fazer, não tem que estudar primeiro. Eu não penso que tem que estudar antes de começar. O Senhor entrou em você, você vai mudar, né? Fazendo curso ou não, né? Mas quando você estuda, você pensa melhor, você bate menos cabeça, você é mais efetivo em muitas coisas que você faz, né? E o curso não só traz o estudo de missiologia e a teologia com a missiologia, né? Ele traz, sempre são missionários que ficaram muitos anos em campos transculturais que dão os cursos. Então, a parte que eles dão de testemunho, que é o que fica muito, assim, mais da metade que fica nas nossas vidas e que trabalha nas nossas vidas, e a gente vê como Deus trabalhou na vida deles. E isso traz, a gente traz a memória, essa vivência deles, e para a gente entender as coisas que têm acontecido conosco, e entender como Deus é soberano, né? Então, assim, na Bíblia, né? Pessoal, lá do Novo Testamento eu lembrava que acontecia lá com o pessoal no Velho Testamento, libertou do Egito, não sei o quê. No campo missionário a gente lembra também, não, ó, aconteceu isso com fulano, não, tá vendo? Ó, ele já tinha falado que era assim mesmo. Então, essa questão dos testemunhos ajuda muito. E a parte de entender a Bíblia e como comunicar a Bíblia mais fácil para os outros entenderem, né? Para o estrangeiro, para o pessoal, que ali no Pira, né, no Jardim Piratinga que a gente está, o pastor Cássio analisou não como uma outra cultura, mas como uma subcultura, né, que está dentro da nossa cultura. Eles querem, né, a tendência é sempre puxar para a cultura mesmo do pessoal de fora do bairro, mas tem muita coisa muito diferente, regras ali internas, né? Mas como comunicar com esse povo, né? Então, a parte de fono ajudou muito, né? Eu avaliei muita criança lá, muitos adultos, para ver até a compreensão de linguagem, como é que eles estão entendendo o que você fala, coisa simples. E a leitura escrita, você fala para ler a Bíblia, mas ele está entendendo o que ele está lendo? Então, tem muitas famílias ali que a gente orienta, por exemplo, a Bíblia em áudio, porque eu não vou esperar alguém alfabetizar, descobrir se tem algum transtorno de leitura escrita, sei lá, para a pessoa ler a Bíblia. Não precisa mais, né? Não é que não precisa ler, pelo amor de Deus, mas... Então, essas adaptações, e também de não negociar o evangelho à medida que você quer adaptar a sua comunicação, né? Então, isso daí o CFM nos ajuda muito. Digo, nos ajuda ainda porque fica na... E a convivência com os colegas também, né? Os professores, com certeza, é muito rico, mas com os colegas... a gente é muito abençoado por caminhar junto com pessoas que a gente conheceu no curso e ver também, né, Deus trabalhando por meio da vida deles. Então, de novo, o testemunho dos professores, dos colegas, esse aprofundamento no que é missão, a missão é de Deus, em boa literatura também. Né? Acho que isso tudo vai trazendo também uma certa paz para o nosso coração, né? Você começa a entender que não depende de nós. Então, isso a gente aprende. E vocês consideram, então, esse tempo de preparo essencial para vocês darem voos mais altos na obra do Senhor? Sim, sem dúvida. De novo, a agência testa a nossa convicção, né? Então, acho isso importante, válido e é um preparo para que a gente possa também receber mais de Deus, né? Novos desafios. Sim. E não desistir, se algum dia a gente for, né? Para que campo for,
não desistir antes de nada acontecer, também não destruir a nossa família com essa questão, né? Então, essa questão do preparo é muito, muito importante, muito. Tem muitas pessoas lá no nosso curso que vêm de algumas agências e não teve preparo e foram com a cara e com a coragem e voltaram assim traumatizados. Não precisa, não que não vai acontecer, né, com as pessoas que se prepararam, mas não precisa, dá para ser mais leve. Dá para ser mais leve.